bem-vindo à nossa segunda aula das armaduras espirituais. Na aula de hoje, a gente já vai começar abrindo a Bíblia. Eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel 16, 18, que está escrito assim: Ele sabe tocar, ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Esse versículo, ele está falando sobre Davi. Um dos soldados de Saul estava falando de Davi para Saul, antes mesmo de Davi ter enfrentado Golias. Olha para você ver se isso faz algum sentido fisicamente falando. Ele é forte e valente, homem de guerra, sendo que na mesma Bíblia fala que quando Davi chegou ali no campo de batalha, ele era um jovem, pequeno, magrinho, de baixa estatura. Ele era bem jovem, moço, Então, como que esse homem estava vendo Davi forte, valente? Como? Falando que ele era um homem de guerra, sendo que Davi estava lá no pasto pastoreando ovelhas. Como assim, Jaque? Esse homem, ele estava tendo uma visão, ele estava vendo Davi da forma espiritual que Davi era. Fisicamente falando, ninguém dava nada para Davi. Tanto que ele foi o último a se sentar na mesa. Tanto que ele foi o último a chegar ali no meio dos irmãos, o último a ser chamado. Ninguém dava nada para ele, nem a própria família dele. Mas, espiritualmente falando, Davi estava revestido da armadura de Deus. O que a armadura de Deus traz para você? Ela traz força, ousadia. Davi era um jovem ousado. Ele tinha uma ousadia extraordinária. A armadura de Deus, a armadura espiritual, ela traz essa ousadia para a sua vida. Essa força extraordinária. Davi, ele falava com sensatez. O que é isso? É a sabedoria na sua fala. É saber falar, independente da pessoa. É saber a hora de falar, o momento de falar, com como falar, de que jeito falar. Isso tudo era unção que estava derramada em Davi. Era a veste espiritual de Davi. Está escrito também que ele tinha uma boa aparência, ele era um jovem bonito. Isso também fala na outra parte. Quando a gente está cheio da presença de Deus, não é questão de beleza não, gente. É questão da presença que você traz. É questão do sentimento que você traz, sabe? Você é agradável aos olhos, aos ouvidos das pessoas. As pessoas querem a sua presença ali naquele lugar, porque você está cheio de algo diferente. E isso é o que estava sobre Davi. E ainda no final ele fala, e o Senhor é com ele. Quando você está espiritualmente protegido, revestido da sua armadura, não só da armadura, mas de tudo aquilo que Deus ensina para você, que é um complemento, é um estilo de vida, Deus é contigo. Você tem certeza que Deus é contigo, e as pessoas também, elas veem a presença de Deus em você, elas enxergam Deus em você, elas falam, elas afirmam, Deus é com essa pessoa. Isso é estar cheio da presença, isso é estar vestido da armadura de Deus. Davi, ele estava cheio da presença, ele estava vestido da armadura. Nesse versículo, esse soldado, ele estava falando que Davi, ele era cheio da presença de Deus. Ele era um homem revestido das armaduras de Deus. Ele era um homem de guerra, porque espiritualmente falando, ele tinha tudo que um guerreiro espiritual tem, que um guerreiro do exército de Deus tem. Tanto que quando ele enfrentou Golias, ele falou para Golias: você vem contra mim com arma, com lança, com carros, e eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele era um soldado desse exército. Ele era um soldado bem revestido
desse exército celestial, que é o exército de Deus, que está muito além da nossa concepção humana, da nossa visão humana. Somente através da nossa busca, da nossa entrega, a gente vai conseguir estar revestido, entregue e ser um soldado forte, guerreiro, valente, ousado, firme, assim como Davi. Davi, apesar dos seus erros, porque ele errou muito, para mostrar pra gente que não é sobre você ser perfeito. Quem não erra? Quem não comete pecados nesse mundo? Davi, ele foi um grande pecador. Ele deslizou inúmeras vezes. Tudo isso é para mostrar que não é sobre a perfeição que você tem, porque você não é perfeito. Perfeito é só Jesus, mas para mostrar que você é dependente dele. Nós somos dependentes de Jesus, gente. Sem ele, nós não temos nós somos nus, espiritualmente falando. Por que Jesus derramou o sangue dele por nós? Porque ele sabia que sem ele a gente não iria conseguir. Nós somos dependentes de Jesus. E Davi, mesmo errando, mesmo tropeçando, e foram erros graves, muito graves, mesmo assim, ele se rasgava diante de Deus, ele pedia perdão e ele aceitava a colheita do seu erro. Muitas vezes a gente erra, a gente está vivendo situações difíceis na nossa vida e a gente não quer entender o porquê. Tudo são colheitas daquilo que nós plantamos. Davi, ele aceitava bem. Outra coisa que tinha sobre a vida de Davi é que quando ele estava tocando, aqueles espíritos malignos que estavam sobre a vida de Saul, eles caíam por terra naquele momento. Isso é porque Davi tocava bem, como está escrito aqui no versículo? É porque Davi sabia tocar ou porque tinha algo maior na vida de Davi? Porque se for só saber tocar, seria muito fácil. Tem muitas pessoas que tocam de forma extraordinária. Você já viu um cara que toca guitarra, um dos melhores do mundo, por exemplo? Pega aí um vídeo do melhor do mundo na guitarra para você ver como que é excepcional o jeito que ele toca. Pega um vídeo do melhor do mundo na bateria para você ver como que o cara é bom naquilo. Mas não é só sobre você saber tocar. Se fosse assim, hein? O show de rock que tem aquele melhor do mundo na guitarra, o melhor do mundo ali na bateria, seria um show de libertação. Mas não é só sobre saber tocar, é sobre a unção que estava derramada na vida de Davi, a unção de libertação. Quando você está revestido espiritualmente, com as vestes espirituais, com as armaduras espirituais, você está capacitado para ser cheio do poder de Deus. Porque se você está com vestes frágeis, as suas vestes elas podem rasgar. Jesus não disse, não se costura pano velho em cima de pano novo. Você não vai pegar uma unção forte e poderosa e lançar na vida de alguém que está sem a armadura de Deus. Não tem como, Deus não vai fazer isso na vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela não vai suportar o poder daquela unção. Vai rasgar, vai acontecer alguma coisa de ruim ali. Para você conseguir ter domínio da sua unção, para você conseguir ter domínio do seu dom, para você conseguir ser usado verdadeiramente, para você conseguir ter discernimento, entendimento, você precisa estar vestido da armadura. Se você não estiver, você facilmente será aniquilado. Porque as coisas espirituais, elas são muito fortes. Então não tem como você receber uma unção muito poderosa se você não tiver a veste adequada para isso. Quando Davi tocava, a glória de Deus se manifestava ali. Mas para a glória de Deus se manifestar na sua vida, você precisa estar bem revestido. Você precisa estar bem equipado espiritualmente. E tudo isso é um estilo de vida. Não é sobre você orar falando, Deus, coloque em mim o capacete, coloque em mim o sapatinho, coloque em mim a couraça. Não. É sobre você viver
um estilo de vida que te proporciona a armadura de Deus. Não é sobre você orar pedindo, mas é sobre você viver aquilo, entende? Conforme você vai vivendo, decidindo, porque a vida com Deus, gente, ela requer muitas decisões. Você muitas vezes vai ter que tomar decisões que vai machucar você, ou às vezes até outras pessoas, dependendo da decisão que você vai tomar. Mas se essa decisão é pela sua vida espiritual, é importante, é necessário. Como assim, já que machucar outras pessoas? Vamos a um exemplo. Uma pessoa apaixonada por você, quer ter um relacionamento com você, só que essa pessoa não é de Deus para sua vida. Você tem a opção. Peraí, ou eu me lanço nesse relacionamento aqui, né? Eu também quero ter esse relacionamento, mas eu sei que não é de Deus. Ou eu me lanço nesse relacionamento ou eu fujo disso. E aí você tem que tomar uma decisão, você está encurralado ali. Se você toma a decisão de ficar naquele relacionamento fora da vontade de Deus, com base na carne, você não está tomando uma decisão legal para a sua vida e nem para a vida daquela pessoa. Agora, quando você toma a decisão, olha, vai doer em mim, vai doer nele, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Ali, você, de certa forma, está ferindo alguém, porque a vontade daquela pessoa é estar com você. Vai estar ferindo você, porque às vezes a sua vontade era estar com aquela pessoa. Porém, você vai estar agradando a Deus, porque acima de qualquer sentimento carnal, você está colocando Deus. E isso é a vida cristã, gente. A vida da fé é isso. É muitas vezes a gente sentir dor, sabe? Por renúncias que a gente tem que fazer, por se afastar de determinadas pessoas, porque a gente tem sim que se afastar. Tem pessoas que a gente precisa sim se afastar dessas pessoas, porque às vezes são pessoas que perto da gente vão trazer coisas ruins à nossa volta, sabe? Tem pessoas que não estão alinhadas com o tempo de Deus para a nossa vida. E quando Deus ele mostra, ele sempre vai mostrar, ele sempre vai te dar direção. E ele sempre vai te dar força para você suportar essa decisão, mesmo que ela doa. Por isso é importante você estar revestido da armadura, porque nós vivemos muitas guerras. Diariamente, nós vivemos guerras demais, sabe? Renúncias que a gente precisa fazer. Às vezes a gente vai ouvir palavras que nos machucam. Por isso que se você não estiver bem equipado, é muito difícil você conseguir superar, sabe? Se sobressair nessa batalha. Às vezes sem nem mesmo tentar, você já desiste. Não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Não tem jeito. Poxa, por que não? Tudo tem sim um jeito, tudo tem sim uma solução. Às vezes pode doer, pode ser difícil. Com certeza, gente. Vai ser difícil. Quem falou pra você que vai ser fácil? Nem Jesus falou isso. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente precisa ter bom ânimo, crer que as coisas vão dar certo, que as coisas vão fluir, vão funcionar. Isso também faz parte da armadura, você ter um bom ânimo. Até porque a couraça da justiça, ela protege suas emoções. Se você está com as suas emoções abaladas, você não vai ter um bom ânimo para as coisas. Você vai duvidar, você vai reclamar, você vai murmurar. Muito dificilmente você vai acreditar que as coisas vão dar certo, que as coisas vão acontecer, que as coisas vão funcionar. Agora, se você está bem revestido, se você está bem equipado, você vai olhar e vai falar: peraí, meu Deus falou para eu ter bom ânimo, independente do cenário. Tá difícil, tá, mas eu vou conseguir. Eu sei que eu vou porque Ele venceu por mim. Hoje eu perdi, hoje foi difícil, hoje o meu dia foi horrível. Eu perdi essa batalha hoje, mas Jesus venceu ela por mim. Davi, ele tinha uma mente muito forte.
além da ousadia que ele tinha, porque ele era um homem, né, um garoto muito ousado, além dessa ousadia, ele tinha uma mente forte, sabe? Tudo começa ali na sua mente. Quando Davi ele viu aquele urso, aquele leão, ele podia correr, falar, não, você é doido, por que eu vou ter um leão daquele tamanho, um urso, aquele bicho, ele vai me devorar. Rapidinho ele vai acabar comigo. Quem sou eu para enfrentar um bicho desse? Deixa eu correr, ó. Deixa ele ir, deixa ele fazer a algazarra dele ir, eu vou embora. Seria muito fácil. Só que ele tinha uma mente forte, ele não, peraí, eu vou enfrentar, eu vou conseguir, eu sei que eu vou. Quantos leões, quantos ursos, quantos Golias a gente tem que enfrentar ao longo do nosso dia, do nosso mês, do nosso ano? Às vezes são doenças, dívidas, problemas na família, palavras que nos desanimam. Todas estas coisas são coisas que nós enfrentamos, leões, ursos que nós enfrentamos na nossa caminhada, né? Às vezes são problemas no relacionamento, problemas com o filho, problemas no trabalho. Tudo isso são os leões que nós precisamos matar todos os dias. Se você olha para aquele problema e você fala, poxa, não tem solução, não tem jeito, eu desisto, acabou? Acabou. Simples. É você que determina. É você. Se Davi tivesse olhado para aquele leão e falado, poxa, não tem jeito, não tem como, não vai dar, vou embora, acabou para mim. Tinha acabado ali. Era ele que ia determinar isso. Até porque Deus, ele determina todas as coisas. Ele te dá o poder, ele te dá tudo que você precisa. Porém, você tem o livre-arbítrio. Uma coisa que Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio. Ele te falou que você vai conseguir chegar lá. Independente de quantos leões você precisa enfrentar. Independente de quantos ursos você precisa enfrentar, quantos Golias você precisa matar. Independente, você vai chegar. Só que depende disso aqui, ó, a sua mente. É aí que está o segredo do capacete da salvação. Na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre o capacete, a couraça, os itens que estão descritos lá na armadura de Deus. Mas antes de começar essa aula, eu vou deixar para vocês uma atividade, tá? Para vocês fazerem, para fortalecer a mente de vocês, tá bom? Eu quero que vocês façam essa atividade ao longo dessa semana, viu? Um exercício ao longo dessa semana para fortalecer a mente de vocês, tá? Para no final destas aulas você sair com a sua mente bem fortalecida, bem blindada, porque tudo começa aqui. Então, vamos colocar primeiro o capacete, tá? A gente precisa trabalhar a nossa mente. Vamos começar por ela hoje, tá bom? Até a próxima aula.